E eu queria chamar a minha colega a Karina Lira, da Visão Mundial, nossa assessora-chefe aí da área da proteção da criança. Nós vamos dar 10 minutos, tá, para cada pessoa, para depois a gente poder falar. Eu vou, então, passar a palavra de imediato para a doutora Kelly. Ele vai colocar ali, certo? E aí eu também vou distribuir isso aqui. Mas depois você pode pedir para alguém distribuir, enquanto eu falo? Olá, bom dia. Então, eu sou a Kelly e eu trabalho nesse programa, Rede Aquarela. Esse programa é da Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza, foi criado em 2005 e ele já foi reconhecido nacionalmente como um exemplo de política pública para enfrentamento dessa questão tão complexa que é a violência sexual. Então, ele nasceu em 2005 como uma coordenação, com uma estrutura pequena, e aos poucos foi sendo ampliado. Se pensou, inclusive, numa logomarca para que se identificasse o que é a Rede Aquarela. E daí surgiu esse nome, Aquarela, para dar um novo significado a esse universo cinza, de dor, de sofrimento, que é o universo vivenciado pelas vítimas de violência sexual. E rede, porque, por ser tão complexo, a única forma de enfrentar a violência sexual é trabalhando em rede. E o que é trabalhar em rede? É trabalhar em parceria com várias instituições. Então, essa é a proposta desse programa da Prefeitura, né? A Rede Aquarela, ela procura estruturar redes e trabalhar em rede, né, no município de Fortaleza. Aqui está uma linha do tempo, né, só mostrando como foi que esse projeto nasceu. Né? Inicialmente, a única ação pública que existia para a violência sexual era o Projeto Sentinela, em 2003, um programa nacional. Aí aqui o município de Fortaleza, né, quando houve, em 2005, ele criou uma coordenação, né, de enfrentamento à violência sexual, já pensando em iniciar uma política pública. Em 2005 também a gente recebeu em Fortaleza um Programa Nacional de Ações Integrais, que é o PAIR. Então, gente, esse programa ele foi um grande divisor de águas nessa questão. Porque antes, tudo que existia era o Sentinela, que era um projeto pequeno. E o PAIR ele veio trazer o seguinte conceito: é preciso trabalhar de forma integrada. Não adianta pensar que a violência sexual ela vai ser enfrentada só atendendo a vítima. Você também tem que trabalhar a prevenção na escola, o atendimento na saúde, você vai ter que trabalhar o atendimento na assistência e a prevenção em toda a sociedade. E é isso que o PAIR vem propor. E aí, nisso, com o PAIR chegando à Fortaleza, a Rede Aquarela ganha mais força para se estruturar. E, em seguida, foi criado um acolhimento institucional. Antes da mudança da lei, gente, acolhimento institucional era o que a gente chamava de abrigo. Então, esse acolhimento institucional, ele hoje ainda existe e ele é destinado apenas às vítimas de exploração sexual, adolescentes de 12 a 18 anos. Em seguida, a Secretaria de Direitos Humanos desenvolveu a pesquisa Os 7 Sentimentos Capitais, uma pesquisa que, em Fortaleza, foi realizada com vítimas de exploração, adolescentes que estavam na exploração sexual em Fortaleza, e foi mapeado 10 territórios. E aí a gente passou a trabalhar a prevenção nesses territórios. E, em seguida, foi criada a Secretaria de Direitos Humanos, né? Então, a FUNCI, que era a Fundação da Criança, passou a estrutura de secretaria e ganhou mais força ainda as políticas públicas. Em 2010, a equipe de disseminação, que hoje eu sou supervisora dessa equipe. E o que é que essa equipe faz? Ela trabalha prevenção. Então, dentro da Rede Aquarela, a gente trabalha várias coisas. A gente está aqui onde a gente se localiza, né, dentro da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, dentro da antiga FUNCI, que é hoje Coordenadoria da Criança e Adolescente, e ali está a Rede Aquarela, e essas são as nossas principais ações.
Nós atendemos as vítimas de violência sexual. Nós temos uma equipe que fica na delegacia, porque imagine esse momento difícil em que a criança e sua família têm que se expor para fazer a denúncia, e lá ela vai encontrar técnicos que muitas vezes não estão preparados para fazer esse acolhimento, esse atendimento. Então, nós temos uma equipe na delegacia, que é composta de uma advogada, um assistente social e 2 psicólogas. E elas estão lá todos os dias para fazer esse acolhimento, para esclarecer a família todas as dúvidas que ela tiver em relação ao jurídico, para ouvir a criança, para ouvir essa mãe e esse pai que muitas vezes não sabem como lidar com essa situação. Então, volte, por favor. A gente também tem um assistente social e uma psicóloga que ficam na 12ª Vara Criminal, porque aí é outro momento difícil para uma vítima de violência sexual, é quando ela tem que comparecer à justiça e ela tem que se deparar com as testemunhas do agressor, com o próprio agressor. Então, a gente percebe, nesse momento, muita tensão, eles se encontram nos corredores da audiência. Então, aqui nós também temos uma equipe para fazer esse acolhimento humanizado, para ouvir essa criança de forma mais cuidadosa e tentar minimizar os danos, né, desse momento em que ela tem que ir ao juiz, às vezes muitos anos depois, contar tudo o que ela passou, né, coisas que ela já estava conseguindo superar, e depois ela precisa mexer nessa ferida de novo, porque a justiça só vai condenar o agressor se houver essa prova, se ela comparecer e relatar, né, diante do juiz. E a minha equipe, a equipe que eu supervisiono, que é a equipe de disseminação, né? Nós temos recursos desse programa nacional, nós escrevemos projetos para trabalhar a prevenção nesses 10 territórios. E são esses os territórios. Essa foi a pesquisa que eu citei, os 7 sentimentos capitais, e ela apontou esses lugares como os lugares onde existe mais exploração sexual em Fortaleza. Então, nós já estamos em quase todos eles, nós já trabalhamos. Alguns o trabalho já está bem adiantado, em outros nós ainda estamos chegando. Pode passar. E aqui, como é que a gente trabalha, né? Nós realizamos essas etapas. A gente chega e faz uma articulação institucional nesse território. Por exemplo, na Barra do Ceará, a gente chegou e a gente vai visitar as instituições. Que instituição aqui trabalha com criança, né? Então, a gente vai em organizações governamentais, tipo as escolas, os postos de saúde, CRAs, CREAS, e também a não governamentais, as igrejas, né, as associações, as ONGs de toda natureza. O que a gente precisa são de parceiros que possam contribuir com uma rede local, né? Vamos aos órgãos de segurança pública que existem ali, naquele território, e a gente convoca todos para um pacto de enfrentamento da violência sexual. Aí o segundo passo é fazer um diagnóstico, é chegar todas essas instituições e coletar deles informações. O que vocês conhecem sobre o fenômeno da violência sexual aqui? Tipo, na escola, quantas crianças vocês já perceberam ou encaminharam nessa situação de violência sexual? Tipo, no posto de saúde, quantas crianças você, pediatra, já atendeu e diagnosticou que essa criança poderia estar sendo vítima de abuso, né? Então, esse é o diagnóstico que a gente faz. A gente coleta todas as informações que as instituições têm e chama todos para apresentar. Então, a gente, num grande seminário como esse, por exemplo, que foi realizado na Barra do Ceará, nós chamamos todas as instituições e apresentamos. Bem, aqui na Barra do Ceará, nós identificamos que tantas crianças já foram atendidas, que o fenômeno acontece assim, assim, e todas as características. Aí por que isso é importante? Porque a violência sexual que acontece na Barra do Ceará é totalmente diferente da que acontece no Janguruçu. Porque os agressores são diferentes, o perfil da criança e do adolescente é diferente. Então, por isso, você tem que entender o fenômeno em cada local para você conseguir estratégias para aquele local. E, em seguida, a gente faz esse seminário. Nesse seminário, a gente pensa o que fazer para prevenir, para enfrentar. A gente constrói um plano, que aí é o plano operativo local. É um plano simples, é um plano direto, né, que aquelas instituições possam realizar. E esse plano a gente
a gente usa uma sigla, que é o POL, Plano Operativo Local, e pensa uma comissão que vai botar esse plano em prática. Então, desse seminário, a gente sai com duas coisas concretas. Um plano de prevenção e uma comissão que vai se reunir todo mês para colocar esse plano em prática. Em seguida, a gente faz uma capacitação, porque quem está, muitas vezes, na ONG ou na UG, nunca ouviu falar desse tema violência sexual. Como é que, de repente, ele vai participar de uma comissão e vai realizar ações nessa temática? Então, a gente faz uma capacitação para todas as pessoas que vão estar envolvidas nesse plano. Em seguida, a Rede Aquarela fica acompanhando, fazendo uma supervisão, fazendo capacitação continuada e dando assessoria técnica. Então, esses são os territórios onde nós já estamos atuando. Aqui onde está escrito Avenida Expedicionários São Cristóvão, é o nome técnico, mas, na verdade, o território a gente chama Grande Janguruçu, porque abrange vários bairros ali, João Paulo II, o São Cristóvão, até o Palmeiras. Então, são vários bairros que a gente dá esse nome de Grande Janguruçu. Na Barra do Ceará, que também abrange Pirambu, um pouco do Vila Velha, Praia do Futuro, que aí é um mundo também, né, que é Caça e Pesca, Serviluz, Castelo Encantado, Mucuripe, e esses outros, mas que não estão em negrito, que é onde a gente ainda está caminhando, né? No Bom Jardim, a gente fez o diagnóstico, agora vai preparar o seminário. Um território os terminais de ônibus, onde é muito comum o contexto da exploração sexual. Nós também vamos preparar o seminário, Castelão também, e a Beira-Mar e a Praia de Iracema, nós estamos fazendo o diagnóstico. Pode passar. Então, o nosso trabalho basicamente é isso. Realizar ações preventivas. Essa é a equipe que eu supervisiono. Que essas ações preventivas são oficinas, palestras, rodas de conversa, formações, campanhas, como a campanha do 18 de maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, panfletagens, como as panfletagens na época de carnaval, onde a gente recebe um grande fluxo de turistas, alguns turistas no intuito de ver Fortaleza como uma capital onde a exploração sexual é tolerada. Então, a panfletagem nas entradas, para conscientizar no aeroporto, na rodoviária, tende a prevenir, né, essa situação de exploração. Ações socioeducativas em diversos locais, em escolas. Da mesma forma, as oficinas e palestras também são com diversos públicos. Crianças, profissionais de escola, grupo de pais de uma ONG, grupo de jovens de uma igreja. Enfim, o público que naquele território tiver disponível para somar, né, nessa prevenção. E nós trabalhamos muito a articulação em rede, né, por isso que o nome do projeto é Rede Aquarela. E para isso a gente faz visitas institucionais, estudos de caso. Né, o estudo de caso é quando a gente se depara com uma situação tão complexa que ainda não se tem uma solução. Então, a gente busca chamar todas as instituições, reuni-las, e fazer os encaminhamentos e fazer com que cada uma cumpra o seu papel. Porque, muitas vezes, uma determinada instituição ela está se omitindo de realizar aquilo que é, por lei, da sua competência. Então, o estudo de caso, muitas vezes, é para isso. Reuniões de articulação e as comissões, né, que colocam os planos operativos em prática, e ações integrais. Né, que quanto mais nós estivermos presentes em ações integrais, mais positivo para o enfrentamento da violência sexual. Esse é o quantitativo de todas as nossas ações, que ali não dá para ver, é 2012 e 2013. Pode voltar. Então, isso foi tudo que a gente realizou nesses 2 anos. Né? Esse pode passar. Aqui, tudo que a gente realizou no Janguruçu, que há algumas fotos das reuniões da comissão. A comissão no Janguruçu é a mais antiga, ela já existe há uns 3 anos. As caminhadas que a gente realizou no Janguruçu em 2012 e 2013, mas a gente já vem realizando caminhadas lá desde 2009, só colocamos 2 fotos. Palestras e oficinas, uma no CRAS, a outra na instituição Convida. Território da Barra do Ceará. Então, tudo isso que a gente já realizou no território.
reuniões da Comissão do POL da Barra do Ceará, que já tem 3 anos. O 18 de maio, que a gente realizou na Barra do Ceará, que foi uma grande caminhada no Vila do Mar, no ano de 2012, mas é uma coisa que a gente realiza todo ano, para a comunidade entender que esse 18 de maio é uma data muito importante e chamar a atenção mesmo, todo ano naquele território, aquela ação se repete, para marcar mesmo para as pessoas que isso é uma data que precisa entrar para a pauta mesmo, né, daquela comunidade. Oficina, no caso da Escola Dom Fragoso, estudo de caso com as instituições da Barra do Ceará. Esse é o resultado, né, na Praia do Futuro. A Praia do Futuro é o que tem menos tempo dos 3, só tem 2 anos de trabalho. São as reuniões, né, da Comissão do POL na Praia do Futuro, as caminhadas que a gente já realizou lá na Praia do Futuro, oficinas nas instituições que a gente trabalha em parceria, ações socioeducativas. A gente procura estar presente em todas as ações socioeducativas que a gente fica sabendo que vai acontecer naquele território. A gente procura montar um estande, realizar palestras, rodas de conversa durante a ação social, para levar a temática ao máximo de pessoas. E aqui são as nossas informações, né, os contatos. Qualquer pessoa ou instituição que estiver interessada em somar, né, pode solicitar palestras, oficinas para o seu grupo de jovens, para o seu grupo de mães, né? Aqui eu acho que tem muitas igrejas, né, reunidas. A gente já tem um trabalho nesses territórios que eu apontei. Então, se você faz parte de uma igreja em algum desses territórios, você pode, enquanto instituição ou enquanto morador daquela comunidade, participar da comissão e somar no enfrentamento da violência sexual ali na sua comunidade. Eu agradeço o espaço, né? Eu distribuí aí um folheto. Ele não está completo porque, como está em um momento de transição, muitas informações ainda estão sendo atualizadas. Eu só trouxe ele parcialmente para que vocês possam, pelo menos, visualizar o que é o programa e fica à disposição para qualquer demanda que vocês precisem, né, de apoio, de trabalhar em rede na questão da violência sexual. E muito obrigada. Obrigado, Kelly. Você que é aqui de Fortaleza, se tiver alguma dúvida, procure a Kelly logo em seguida e troca aí umas figurinhas, se a sua igreja é na região que ela colocou aí, ok? Vamos convidar então a doutora Teolina, nossa companheira, amiga aí de muito tempo de luta, que vai ter 5 minutos, Leonina. Dá para falar com esse tempo? O que a gente pode fazer, né? Só 5 minutos. Irmãos, eu estou muito feliz, porque hoje a gente está cumprindo assim um sonho, que foi a formulação dessa cartilha da campanha Bola na Rede, uma ação educativa contra a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, essa cartilha ela é uma ferramenta poderosa que você vai poder estar levando para a sua igreja e vai ajudar para que você faça a prevenção e o enfrentamento dentro da igreja, com relação à questão da exploração sexual e do abuso. Na cartilha, tem várias dicas aqui de como fazer o diagnóstico, de como fazer um encaminhamento, porque uma das coisas que a gente percebia e percebe é que o pastor, o líder que trabalha com questões relacionadas à violência, fica naquela dúvida: o que é que eu vou fazer? Para quem eu faço os encaminhamentos? Onde é que eu vou pedir ajuda quando eu me deparar com um caso concreto de violência sexual? Então, a gente procurou sistematizar dentro de uma linguagem bem simples, mas não por ser simples, não está completa, porque está bem completa, uma forma de que você possa se direcionar, saber aonde procurar ajuda e um norte. Agora, é importante a gente enfatizar que o fenômeno da violência sexual não deve ser trabalhado apenas dentro da igreja. É preciso ter essa compreensão.
A gente tem que ter a visão de que é um fenômeno muito complexo e que exige uma ação multidisciplinar. Então, é importante que a gente perceba isso. Vendo um caso de abuso sexual, por exemplo, dentro da igreja, a cartilha vai mostrar quais são os caminhos, para onde é que você vai estar encaminhando, para que não se tente resolver um caso sozinho dentro da igreja, porque para fazer um enfrentamento de uma situação como essa, é preciso de um apoio psicológico, de um apoio social, de um apoio jurídico. Então, é muito importante a gente contar com essas retaguardas. Outra questão assim, que a cartilha traz, que eu acho bem legal, é o que você não pode fazer jamais. Então, a gente tem que se preparar, no sentido de não revitimizar essa criança, que já está tão fragilizada, essa família que já está tão fragilizada, e ela vem, então, procurar ajuda dentro da igreja, e, às vezes, por um desconhecimento, aí acaba revitimizando. Então, aqui tem muitas dicas do que não fazer e do que fazer, para não fazer essa revitimização. Outra coisa bem interessante, tem algumas reflexões em grupo. Muito legal, algumas perguntas bem interessantes para ser trabalhada na escola bíblica, para ser trabalhada em grupos, se você quiser fazer um programa de prevenção dentro da igreja, algumas perguntas bem instigantes, tipo, como trabalhar o abusador, como trabalhar a questão do pecado, que é uma questão do abuso, é pecado, mas também uma questão legal. Esse abusador tem que ser perdoado, mas esse abusador também tem que ser responsabilizado. Então, essa discussão tem que passar por dentro da igreja, e o grupo, as discussões aqui de grupo dão ideias bem interessantes para a gente fazer isso. Traz a legislação, tá, para você estar se inteirando. E, assim, um sonho que foi construído a várias mãos, eu queria agradecer, que me ajudaram bastante, assim, com muitas dicas, sugestões. O Ronald, o Eliandro, a Tânia, a Débora, o Wellington e o Joselieno. Então, foram pessoas assim chaves, que deram contribuições maravilhosas. Demorou bastante, vinha e voltava, mas foi assim, construída com muito carinho. Com muito carinho. E eu acredito, assim, que Deus realmente está nesse negócio, porque foi muito difícil, não foi, Wellington? Sair a cartilha, mas o Wellington, principalmente, se empenhou bastante para que essa cartilha estivesse sendo lançada hoje aqui, e nós conseguimos 10.000 exemplares dessa cartilha para ser lançada dentro do programa Bola na Rede, e isso é uma conquista, né, da Renas, é uma conquista de todos nós. Obrigado, Leolina. Muito bem. Vou passar de imediato para a Karina, minha colega da Visão Mundial. Bom dia. Apesar de só ter 5 minutos, estou na vantagem, porque minhas colegas já introduziram um monte de coisa, né? Então, a gente tem uma vantagem aí no tempo. Bom, eu sou Karina, sou recifense, na verdade, olindense, né? Trabalho na Visão Mundial aí já faz algum tempo com o tema da proteção. Tal qual vocês, acredito, nós fizemos muitas perguntas dentro da organização, porque rotineiramente a gente lida com os problemas de violação, não é? O tempo todo, todos os dias, isso tem acontecido, infelizmente. E aí a gente perguntava, como é que a gente vai responder um problema tão complexo como esse? Por onde a gente vai começar? E aí a primeira conclusão que a gente chegou não existe resposta simples para problemas complexos, né? Problemas que têm muitas causas, requerem respostas diferentes. E uma das primeiras respostas que a gente chegou a criança precisa ter papel ativo nesse processo. Como? Né? Como a criança ser protagonista desse processo? Além de se envolver com a gente nas campanhas, nas ações públicas. Né? E uma coisa que a gente percebeu, uma questão que a gente percebeu que a gente precisava melhorar, e a gente passou também a se esforçar nisso, é em fortalecer a própria criança na resposta, né, à violência, para que ela tenha condição de se autoproteger e de proteger os outros.
porque a criança ela tem essa capacidade, né, maravilhosa, né, de ver assim o outro. E aí a gente tem trabalhado o fortalecimento da criança para que ela se proteja. Isso a gente tem ferramentas. A boa notícia é que grande parte, ou a maioria dessas ferramentas que a gente trabalha está à mercê, está a favor da rede, está dentro da própria rede. A gente tem um espaço da criança lá fora que tem esses materiais, estão todos disponibilizados. E como fortalecer a criança? Apoiando para que primeiro ela possa identificar a situação de violência, porque muitas vezes a criança não identifica. Ajudá-la a manejar, a pedir ajuda, a identificar pessoas significativas onde ela possa, e lugares onde ela possa pedir ajuda. Trabalhar a autoestima, não é? Um novo projeto de vida para essa criança. Enfim, a gente encontra nesse ponto algo extremamente importante. Porque quando ela estiver só e for se deparar com uma situação difícil, ela possa encontrar soluções alternativas e outros caminhos. Seja dizer não, gritar, pedir ajuda e não permitir, né, que a violência aconteça. Mas a gente sabe que não é somente com a criança que a gente pode trabalhar. E o primeiro entorno de convivência, onde essa criança também é vítima, é a própria família. A gente sabe que nós vivemos numa cultura baseada muito na violência, e a família, muitas vezes, são os primeiros autores, né, dessa violência, especialmente para a violência doméstica e sexual. E a gente tem um trabalho também de fortalecer, de trabalhar, de formação, de educação de cuidadores. Esses cuidadores não necessariamente são os pais, mas as pessoas que lidam diariamente com essas crianças. Fazendo o quê? Trabalhando uma construção de uma educação baseada na ternura, no bom trato, no cuidado, no amor, no diálogo, na resolução de conflitos. Né? Não necessariamente, para a gente falar de violência, a gente tem que tocar diretamente, falar do ponto de vista negativo. Há muitos caminhos positivos para desconstruir uma cultura negativa. Ou seja, a partir do momento que a gente cria uma cultura de bom trato, que é o que todos nós temos tentado fazer aqui, a gente desconstrói uma cultura de violência. Então, a gente tem um material que se chama Família Cuidadora, muito simples, porque a gente olha a figura do cuidador e esse cuidador, muitas vezes, ainda não alfabetizado. Então, é uma proposta de uma ferramenta que tem uma ação pedagógica muito simples, mas, ao nosso ver, muito eficiente também. E a gente está ainda dando uma visibilidade especial ao educador, à figura da avó, que é uma figura hoje que tem assumido muito o papel de cuidar da criança, né? E as avós aí se identificando, né? E não só no cuidado, mas no sustento, inclusive, né, financeiro dessas crianças. A outra dimensão, o outro sistema que a gente trabalha, a criança, a família e a comunidade, não é? Pensando na comunidade, as colegas já contaram muito bem aqui que a gente não tem como trabalhar só. A gente precisa identificar quem são esses atores e aproximar esses atores. Isso a gente chama de fortalecimento das redes locais de proteção. Quem são esses atores? Somos nós que estamos aqui. A gente tem, dentro do sistema de garantia de direito, atores que são formais, né? Normalmente, os atores formais são chamados das entidades governamentais, responsáveis pela defesa do direito da criança, e atores também não formais, como as famílias, as igrejas, enfim. Todo mundo precisa sentar e dialogar. Igreja, escola, família, conselhos tutelares, conselho de direito, promotores, delegados, polícia, né, no caso, promotores, enfim. Todo mundo precisa sentar e pensar numa estratégia comum para aquele local, muito semelhante à experiência aí da Aquarela. E ali a gente tenta identificar quais são os principais problemas que as crianças daquele lugar sofrem em relação à violência e também as potencialidades. Então, a ideia é reduzir os riscos e aumentar, fortalecer as coisas boas que já acontecem, que são protetoras também na comunidade, para a criança. E aí a gente tem um problema sério no Brasil, que são os dados. A gente não tem um sistema de informação no Brasil que tenha dados fidedignos a respeito de violência. Então, a gente realiza um diagnóstico local. Nesse diagnóstico, a gente escuta as crianças, os adolescentes, as famílias e os atores.
né? Todos são escutados. E todos também propõem alternativas. A partir desses dados, senta-se e cria-se um plano e trabalha junto. E aí é um plano dentro do que se pode fazer, dentro do que é possível fazer, dentro daquele contexto. Bom, a gente também tem uma frente de trabalho que são as questões das campanhas, que tende a desconstruir determinadas culturas que são nocivas à proteção da criança. Então, por exemplo, uma das campanhas que nós trabalhamos é a campanha de vacinação, porque ela propõe... a gente sabe que a violência, como a gente já falou, ela é muitas vezes aceita socialmente, consolidada, né? Isso também precisa ser transformado, né, dentro da sociedade. Então, a criança precisa se sentir acolhida e viver numa sociedade como um espaço seguro. Isso também vale para as escolas. A gente sabe o quanto a violência tem crescido dentro do espaço escolar, um lugar que também deveria ser para proteger. Enfim, a gente também precisa pensar nessa comunidade, nos mitos que estão presentes ali, e investir em formação e pôr a mão na massa, né? Todo mundo pôr a mão na massa dentro do seu papel. O bom trabalho em rede é que cada um atua dentro do seu papel. A incidência política, para que a gente possa investir e fazer com que as políticas sejam efetivadas, a gente não pode deixar de trabalhar com a advocacy. E, por fim, meu tempo já acabou, a gente precisa buscar uma coerência interna organizacional. O que é isso? A gente precisa estabelecer espaços seguros para as crianças, onde a gente está promovendo os espaços. As famílias confiam a nós que as crianças saiam das suas casas e venham participar das atividades que a gente está propondo. Isso requer muita credibilidade e muita responsabilidade da nossa parte. Então, a gente tem que observar se as ações que a gente está propondo dentro da organização, se elas são de fato seguras para as crianças. Sobre isso, a gente vai ter uma oficina hoje à tarde. Quem quiser já participar da oficina, a gente vai discutir isso melhor, mas é uma questão de coerência, porque dentro dos espaços onde nós promovemos também pode ocorrer a violência, né? Então, a gente tem se esforçado para isso. É isso. Eu espero ter trazido aí algumas ideias. E, como eu falei, a boa notícia é que parte, ou grande parte desses materiais estão disponíveis quanto ferramenta técnica dentro lá da sala da criança. Obrigada. Gente, é até maldade a gente fazer o que a gente faz, né? Pessoas com experiências tão ricas como a Kelly, a Leonina, a Karina, com tanto pouco tempo. Mas a ideia é um aperitivo, né? Aperitivo. É você ouvir o que eles estão colocando aqui, depois conversar pessoalmente. Quem for da oficina, você ir para a oficina para aprofundar esse assunto. Então, a gente queria pedir desculpa por esse tempo tão curto, mas essa é a ideia, de você realmente ouvir aqui e depois compartilhar. Eu não sei se você percebe, mas hoje, no nosso meio evangélico, nós temos muitas ferramentas. Nós temos muita coisa boa, nós já construímos muitas coisas boas. Nós fizemos uma oficina com o Unicef em Brasília há pouco tempo. Eles ficaram admirados em saber que nós, como evangélicos, construímos já tanta coisa. Claves, né, MJ Pop, nós temos muitas ferramentas, né? E, então, nós, vamos usar. Isso é uma construção que muitas pessoas têm feito, pessoas evangélicas, e que está aí sendo colocada à disposição do povo de Deus. Então, nós temos muita coisa boa já. Então, aproveite esse tempo seu aqui no Congresso para conversar com as pessoas, para dialogar mais, para você fazer contato, depois conhecer mais profundamente aquilo que tem. Eu estou vendo a minha amiga Terezinha Candeeiro ali, que fez uma coisa muito bonita para a igreja, né? Então, e não dá para todo mundo falar aqui, mas busque depois dialogar, aproveite bem esse tempo para que você possa sair daqui com mais ferramentas. Nós vamos ter agora um momento também muito, muito legal, que é o lançamento da cartilha. Então, nós vamos chamar aqui as organizações que fizeram parte dessa parceria, que tornou possível essa parceria. Nós vamos convidar as pessoas representando as organizações para virem aqui e elas vão depois distribuir a cartilha para a gente. Antes, eu quero só dar um aviso, antes da gente se dispersar. Às 11h30 nós vamos ter uma reunião da Rede Mãos Dadas
com a Casimira Benji, que é a pessoa do Unicef que viria falar aqui, mas não conseguiu chegar ainda tem, mas ela ficou de vir aqui umas 11h30. Então, o grupo da Rede Mãos Dadas, que a Elce convidou, nós vamos lá na sala da criança para ter uma reunião logo após a nossa atividade aqui com a Casimira Benji, do Unicef, que ela está a caminho daqui. Então, vamos convidar, a Débora pode vir aqui para convidar as organizações. Sim.